passe espírita nada mais é do que uma pessoa de bom coração e de boa vontade se doar a fim de harmonizar outra pessoa. Uma pessoa que necessita de auxílio, um auxílio que venha do alto, um auxílio que venha de fora, pois ela se encontra em turbulência, se encontra em necessidade. E nessas situações, poucas pessoas conseguem se harmonizar sozinhas. E por isso, entra-se o passe espírita, que é um meio de revigorar as energias corporais da pessoa, do necessitado. E na Bíblia, em Mateus, capítulo 10, versículo 8, encontramos a seguinte passagem: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças dai. E no livro dos Espíritos, na questão 625, é perguntado aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E os espíritos, de maneira clara, respondem: vede Jesus. Jesus esteve aqui a fim de nos ajudar, de nos auxiliar, e mostrando, sentindo na própria carne, que é possível ser bom, benevolente, ter mansuetude, caridade, amar ao próximo. Ele se entregou por nós. Mas o passe que de ordem mental, a cura apenas se dá por intenção do enfermo. Quem recebe o passe tem que estar de coração aberto, a fim de receber e sentir toda a benevolência do outro. Não furtes. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com que as suas mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Quem disse foi Paulo, está em Efésios, capítulo 4, versículo 28. Há roubos de variada natureza, jamais catalogados nos códigos da justiça da terra. Furtos de tempo aos que trabalham, assaltos à tranquilidade do próximo, depredações da confiança alheia, invasões nos interesses dos outros, apropriações indébitas através do pensamento, expoliações da alegria e da esperança, com as chaves falsas da intriga e da calúnia, da crueldade e da má-fé, almas impiedosas existem, penetrando sutilmente nos corações desprevenidos, dilapidando-os em seus mais valiosos patrimônios espirituais. Por esse motivo, a palavra de Paulo se reveste de sublime significação. Aquele que furtava, não furte mais. Se aceitasse o Evangelho por norma de elevação da tua vida, procura, acima de tudo, ocupar as tuas mãos em atividades edificantes, a fim de que possas ser realmente útil aos que necessitam. Na preguiça está sediada a gerência do mal. Quem alguma coisa faz, tem algo a repartir. Busca o teu posto de serviço, cumpre dignamente as tuas obrigações de cada dia e, atendendo aos deveres que o Senhor te confiou, atravessarás o caminho terrestre sem furtar a ninguém. Essa lição é muito rica para todos os que buscam o passe e para todos os que aplicam o passe. Quando você entrar na câmara de passe, que o faça de coração aberto, sabendo que ali existem pessoas dispostas a auxiliar, com intenção, que se prepararam, que estudaram, a fim de poder fazer o melhor trabalho. E aos que aplicam o passe, a mesma recomendação é dada: que façam uma preparação, que estude, que conheça a doutrina, que conheça o que está fazendo e, principalmente, não crie débitos para si. Busque auxiliar de coração, com caridade, fervor, sem pensamentos ruins, e tente sempre manter uma postura correta. A todos que buscam o passe e a todos que aplicam o passe,
Às vezes temos dificuldade de compreender o significado da palavra caridade. E pensando nisso, Kardec questionou os espíritos, na questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Temos que entender, amigos, que não somos iguais. Cada um tem suas falhas, cada um tem seus defeitos, cada um tem suas dificuldades, cada um tem suas virtudes. E não somos iguais. Somos bem diferentes. E entender o tempo do próximo também é uma maneira de ter caridade, de ser caridoso. Porque nós não temos como mensurar a idade do espírito daquela criatura. Assim como nós temos o hábito de apontar para o outro, esquecendo de nossas mazelas. Então sejamos benevolentes, tolerantes com as diferenças. E quando entrarmos na cabine de passe, que estejamos emanando vibrações a todos os amigos e inimigos, e que esses inimigos deixem de o sê-lo. Porque o passe ele é uma troca fluídica, e esse fluido ele precisa estar harmonizado. Você não quer passar para o seu irmão, que está ali na sua frente, os seus momentos trevosos. Na questão 27 do Livro dos Espíritos, haveria sim dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas o elemento material é necessário ajuntar fluido universal, que exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Demasiado grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela, embora, de certo ponto de vista, se pudesse considerá-lo como elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse simplesmente matéria, não haveria razão para que o espírito não o fosse também? Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como matéria é matéria, suscetível em suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito de produzir infinita variedade de coisas, das quais não conheceis mais do que uma ínfima parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se serve, é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de dispersão e não adquiriria jamais as propriedades que a gravidade lhe dá. E essa harmonização do indivíduo que doa esses fluidos harmonizará o que recebe. Então precisamos manter a relação de corpo são com mente sã. Na obra O Consolador, de Emmanuel, ele fala que a transfusão de energias psíquicas. Perceba como eu preciso estar com a mente em harmonia. Não adianta eu sair de casa, brigar com a família, pegar o trânsito, me enraivecer naquele trajeto, chegar na casa espírita e dar um passe. São coisas demais que trabalhamos para que cheguemos ali e não possamos ser 100% um tarefeiro. A Gênese, nos Milagres da Previsão de Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 14, no item 31. O fluido universal, como já se viu, é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, que são apenas transformações dele, pela identidade da sua natureza. Esse fluido pode fornecer princípios reparadores ao corpo. Estando condensado no perispírito, o agente propulsor é o espírito, encarnado ou desencarnado, que infiltra em um corpo deteriorado uma parte da substância de seu invólucro fluídico. A cura se realiza pela substituição de uma molécula doente por uma sadia. O poder curador, portanto, dependerá da pureza da substância inoculada. Ela ainda depende da energia da vontade,
que provocam emissão fluídica mais abundante e dá ao fluido uma força de penetração maior. Finalmente, das intenções que animam aquele que deseja curar, que seja homem ou espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são como substâncias medicinais adulteradas. Item 32. Os efeitos da ação fluídica sobre os doentes são extremamente variados, segundo as circunstâncias. Algumas vezes essa ação é lenta e requer um tratamento prolongado, como no magnetismo comum. De outras, é rápido, como uma corrente elétrica. Existem pessoas dotadas de tal poder que só com a imposição das mãos, ou até por um ato da vontade, curam instantaneamente certos doentes. Entre os dois polos extremos dessa faculdade existem gradações ao infinito. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo: o fluido que desempenha o papel do agente terapêutico, cujo efeito está subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. Perceberam, amigos, o quão é importante estar preparado para receber o passe? Às vezes a pessoa tem uma dor de cabeça em casa e vai para o centro tomar um passe. Não faça isso. Vá para o centro, sim, mas assista a palestra, preste atenção, se harmonize. Busque se ambientar. Na hora que você for tomar o passe, a cura já até se processou e você nem percebeu. Muitos espíritas brasileiros vieram do catolicismo. E é muito importante ressaltar que o passe não é a substituição da hóstia. Ele é um tratamento espiritual. Por este motivo, exorto-te a reavivar o dom espiritual que Deus depositou em ti pela imposição das minhas mãos. Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. O passe é necessário? Dai, e vos será dado. Será derramado no vosso regaço uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, pois com a medida que medirdes sereis medidos também. Lucas capítulo 6, versículo 38. Em seguida, impôs-lhe as mãos e partiu dali. Mateus capítulo 19, versículo 15. Veja que Jesus tinha o dom do passe. Ele impunha suas mãos e curava os enfermos. Este mesmo dom foi passado aos apóstolos. E se formos verificar na história da humanidade, sempre tem um grupo de pessoas que utilizaram de meios semelhantes a fim de curar os enfermos. Através da magnetização, através da troca de fluidos. Talvez as pessoas não sabiam, né? Falavam aquele fulano é curador. Mas hoje, nós espíritas, através da doutrina que nos foi trazida pelos espíritos, conseguimos entender como tal processo se dá. Mas ele chama a atenção que é um dom gratuito e deve ser, da mesma forma, dado de igual maneira. Quando tomamos um passe, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobre o peso do vosso fardo eu vos darei descanso. Está em Mateus capítulo 11, versículo 28. Então percebam, amigos, que passe ele é aplicado em pessoas enfermas. Não é porque você está na casa espírita que você precisa tomar um passe. É se você estiver doente. Doente mentalmente, fisicamente, né? Tiver um distúrbio em seu ambiente, faça isso. Mas tomar passe por tomar não faz muito sentido. Como aplicar o passe? Ele impôs as mãos, no mesmo instante ele se endireitou e glorificava a Deus. Está em Lucas, capítulo 13, versículo 13. A maneira habitual de tomar um passe é através da imposição de mãos. Mas em momento algum é necessário movimentos bruscos, orações desnecessárias, porque você está ali na cabine de passe
Mentalize o irmão que está à sua frente e emane fluidos a ele. Não tem necessidade de estalos, de balançar o corpo, de fazer ruídos, de tocar a pessoa. Simplicidade. É isso que o Espiritismo prega. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Ele disse, está em Lucas capítulo 2, versículo 17. Jesus é sábio. Jesus entende as pessoas, entende o espírito do ser humano, que é revolto e que busca para si diversos malefícios no decorrer das vidas. Obviamente que o progresso vem nos arrastando para um mundo melhor, vem nos arrastando para uma vida melhor. E com isso, congregaremos com espíritos melhores. Mas mesmo assim, temos nossos momentos de queda. E aí, neste momento, iremos ser resgatados pelas mãos amigas da espiritualidade e do nosso próximo, que, através de uma prece fervorosa, de boas intenções e com aquele grande coração, ele lhe impõe as mãos e você ali disposto a receber esses fluidos, disposto a ser curado e a partir daquele momento modificar a sua postura, você sofre esse intercâmbio com este irmão caridoso e também o possibilita de trabalhar e ambos saem de lá satisfeitos, porque a vida espiritual é essa, amigos. É sempre todos de mãos dadas, uns auxiliando aos outros. Nós temos o passe magnético, e ele é descrito na Gênese de Kardec, no capítulo 14, item 33. A ação magnética pode se produzir das seguintes maneiras: pelo fluido do próprio magnetizador, é o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação se acha vinculada à potência e, sobretudo, à qualidade do fluido. Segundo, pelo fluido dos espíritos agindo diretamente e sem intermediário sobre o encarnado, seja para curar ou minorar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer uma influência física ou moral qualquer sobre o indivíduo. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está diretamente relacionada à qualidade do espírito. Terceiro, pelo fluido que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de condutor desse fluido. É o magnetismo misto, semimaterial, ou se referirem humano-espiritual. O fluido espiritual combinado com o fluido humano dá a este último as qualidades que lhe faltam. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é muitas vezes espontâneo, mas quase sempre é provocado pelo apelo do magnetizador. Então, quem tem o magnetismo em si, ele emana isto no próximo, mas é algo dele, algo orgânico. Temos o passe espiritual, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. O médio curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Essa cura, ela pode vir diretamente do espírito, obviamente sempre por um intermediário, mas às vezes até sem intenção. Às vezes quando a gente faz uma corrente de oração em intenção ao próximo, né? Ou aquelas pessoas que estão longe, que estão distantes, que estão no hospital, num leprosário, num presídio, elas recebem esse passe espiritual. Por intenção de alguém, os espíritos concorrem para a melhoria daquele indivíduo. Temos o passe humano espiritual, que é o passe habitual que recebemos na casa espírita, né? Todos podem ser passistas. Para exercer a tarefa, basta que tenha bom coração, boa vontade, determinação e disciplina. Se entregue à tarefa, se entregue ao trabalho espírita. Só temos a ganhar, é recompensador. Obrigado, amigos.